Boa Boa noite! noite! Seja muito bem-vindo a mais um Alerta RPG, o seu programa semanal quinzenal de notícias RPGísticas. Já deixa o like e se inscreva no canal para sempre se manter informado sobre as melhores notícias do nosso querido mundo de RPG de mesa, tá bom? Exatamente, sempre informado aí, estou tentando lidar com problemas técnicos aqui só de enquadramento da parte do fundo, mas lembrando para vocês sempre que aqui no Alerta RPG a gente vai sempre trazer as notícias de vocês atualizadas, de vez em quando damos uma atrasada, normalmente é minha culpa, tá? Mas a gente vai sempre informá-los, né? Então, já se inscreve e já fica aí com o sininho ativado. Então vamos lá, que essa semana a gente teve nada mais, nada menos do que a maior notícia que a gente poderia receber, porque o, tecnicamente falando, maior RPG em arrecadamento, ou seja, o RPG que mais bombou em questão das pessoas falarem: tomem meu dinheiro para a produção desse sistema, desse universo, vai vir para o Brasil. Cosmere RPG de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson. Cara, minhas preces foram atendidas, Cara, é viu? Para quem muito mais acompanha o forte. Alerta RPG, viu eu falando aqui já sobre o Cosmar RPG, torcendo para que ele viesse logo para o Brasil. E quem nos atendeu? A Tria Editora. Olha aí que beleza, que a gente já vem falando aqui também há um tempão, que a Tria Editora tá, cara, chutou o balde, tá lançando RPG todo mês, cada um melhor que o outro. E eles vão ser os responsáveis, então, vão ser a casa do Cosmar RPG no Brasil. Tô muito feliz, muito feliz. Daí, cara, take my money mesmo, assim, vou comprar o tier máximo, não quero nem saber, não quero nem saber, vambora. Ih, vamos lá, Cosmer RPG. bolsos do Oblitai sendo preparados. O que acontece, É aí. gente? O Cosmere RPG, como a gente já havia noticiado anteriormente, é o RPG de mesa de um autor muito conhecido lá fora e aqui no Brasil também, por diversas obras ali de mundos de fantasia, mundos fictícios, com magias. Você, Oblitai, já chegou até a ler alguns livros, né? Li de quase todos, cara. Alta fantasia, né? Qual que é a diferença das fantasias? A alta fantasia é aquela que não se passa no nosso mundo, é um mundo completamente alienígena, né? Diferente. E ele tem títulos famosíssimos aí, Mistborn, que agora está sendo relançado, o próprio Elantris, que foi o primeiro romance dele, e aí tem o Relato da Guerra das Tempestades, que é a obra-prima do autor. São os maiores livros com a maior dose de fantasia que eu já vi na minha vida, é alta, da alta, da alta fantasia, e o Cosmere RPG, ele vem para unificar tudo isso. O Cosmere, ele já existe, né? O que significa o Cosmere? Cosmere foi o nome que o próprio autor deu para o universo das suas obras, porque todas as obras dele se passam não no mesmo mundo, mas no mesmo universo, mas tem um universo compartilhado. Tanto que alguns personagens, que sempre, né, tem um em específico que é o Riso, ele aparece em todos os livros dele. Ele é um cara que viaja entre mundos. Então, o Cosmer ele já existia no universo literário do Brandon Sanderson antes mesmo. E aí, quando ele foi, né, teve essa iniciativa de criar um RPG de mesa, um sistema de RPG de mesa, ele falou: não, eu vou pegar aqui todos as minhas obras, meus universos, e a gente vai criar o Cosmer RPG. Então, vai ser o meu universo literário na forma de RPG de mesa. Apesar disso, é importante dizer que o livro base, e esse de regras, essa primeira leva que a Tria Editora vai trazer para o Brasil, ela é focada especificamente no relato da Guerra das Tempestades, né? Que tem o primeiro livro lá, O Caminho dos Reis, que é super famoso e tal. Então, a base principal ali do RPG é essa série de fantasia chamada Guerra das Tempestades. Existem as outras obras, mas elas vão vir em forma de suplemento. É sempre bom deixar isso claro. E como o Oblitaí falou, o RPG, então, ele é 100% canônico, tá bom, gente? Ele é canônico, então, pra quem gosta dos livros e tal, já vai ter muita história ali e vai entender tanto puxar dos livros como compreender coisas do livro que talvez não dessem pra ser compreendido. Entender mais sobre espécies, sobre culturas e coisas do tipo que só um livro de RPG normalmente acaba sufocando, né? Uma história Sim. literária, você não para pra esses momentos, né? Você acaba tendo que ver outros tipos de conteúdo. E o RPG
ajuda muito com isso. E aí o que acontece, gente? Foi anunciado pela Tri Editora, elas já tinham falado que ia vir um super anúncio. E a gente pensava que super anúncio seria esse, que RPG eles iam pegar. Eu até cheguei a pensar, será que eles não conseguiram o D&D de volta pro Brasil? Foi algo do tipo, mas foi melhor, mas foi melhor. Foi O melhor. Cosmere, lá na gringa, arrecadou 11 milhões de dólares. Ele bombou. E eles então conseguiram fazer um lançamento simultâneo. Ainda não saiu lá na gringa e vai sair, tanto na gringa quanto no Brasil, ok? Ainda não tem uma data específica que vai sair quando exatamente, ok? A gente sabe que as pré-vendas vão começar em junho, ok? Junto. Agora de 2025. E ao que está programado é que no quarto trimestre do ano, ou seja, mês 10, 11, 12, vá sair então o livro, né? Que ele tem esse lançamento internacional. Então é isto que está programado. Então ainda não tem como você comprar o livro, mas já já, quando abrir a pré-venda, a gente vai trazer para vocês sim. E Oblitai, você já tem algumas ali informações sobre possível preço, não é? Então, eu já fiz um vídeo lá no meu canal falando sobre o Cosmere RPG, né? Todas as informações que a gente tinha. O financiamento coletivo lá da gringa, ele liberou o jogo rápido. Então eu já li ele e trouxe algumas informações sobre o sistema. E aí a Tri Editora foi lá no meu vídeo, comentou, dizendo que o preço vai ver o padrão do mercado. O que é o padrão do mercado brasileiro de RPG? É materiais com tiers diferentes, então você tem lá desde o tier básico digital, que está custando, né, uma média aí de 80 a 100 reais, e você tem tiers mais avançados com livro físico e outras coisas que começam aí a partir de 250 a 300 reais. Mas eles disseram ainda que a primeira semana do financiamento coletivo, lá em junho, terá ainda um preço mais camarada, ainda mais especial, por ser o início da pré-venda. Exato, Então, a pré-venda. recomendação é que você já se prepare aí, já vá guardando uns 250, 300 reais até junho, divide aí as parcelas, já vai juntando para quando sair conseguir comprar a edição física bonitinho e tal, logo na primeira semana e aproveitar o máximo de desconto. Isso era uma das coisas que eu mais tinha medo, porque é algo que arrecadou tanto lá fora. Eu achei que eles pudessem tacar a faca aqui no Brasil mesmo. Mas é muito bom ver que a Tria tá pensando em trazer Sim. isso, né? Tá prometendo trazer no preço do mercado, né? Possivelmente vai ter, como você falou, capa dura, talvez capa mole, né? Deu pra Sim. ver ali na apresentação ali que eles apareceram que ele tava ali com um mini livro e tal de capa mole. Então, tipo, talvez tenha o livro final também com a capa mole, não temos certeza exatamente, para ter essas diferenças de preço ali para poder dar uma chance para todo mundo. Então, falando rapidamente sobre o sistema, ele é um sistema D20, então é bem quinta edição de D&D, então, tipo, ele tem a questão de atributos, você tem a questão das vantagens e desvantagens no teste, porém, ele busca ali ser um pouco mais parecido com Pathfinders, você tem 3 ações, você faz o que você quiser nas 3 ações, você tem uma reação, você vai ter diversos poderes de magias únicas de cada um dos mundos ali que você vai poder explorar, tá bom? O livro que vai vir para o português é o guia de regras, ou seja, o livro ali com tudo para você poder usar, né? O guia do mundo, do mestre não, do mundo, ok? Onde vai ter ali mais detalhes sobre o local, mais ambientações. Nós teremos a aventura chamada Pisapedra, Pedras, que é escrita pelo próprio Sanderson, né? Então o próprio autor vai escrever uma aventura. O escudo do mestre, os dados customizados e os baralhos de talento também vão vir para o Brasil. Então já se preparem e vamos lá, vamos esperar o Cosmere finalmente chegar, não só no mundo, mas no Brasil ao mesmo tempo. Cara, que alegria, viu? Não aguentava mais esperar esse momento e saber que vai chegar esse ano ainda é realmente uma grande felicidade. Aham. Como o Lúcio bem disse, o sistema ele é uma mescla, então, aí do D&D e do Pathfinder, né? Eles tentaram buscar os melhores ali dos dois mundos e equilibrar dentro do Cosmere. Eu tava vendo, inclusive, uma matéria avançada aí de que eles, cara, não pouparam gastos não, viu? Eles roubaram, inclusive, funcionários aí dessas empresas, do D&D e do Pathfinder, para trabalhar em cima do Cosmere RPG. Tem nomes
da gringa e da indústria de RPG que são bem famosos, nomes de tier alto, que foram contratados para trabalhar nesse projeto. Então, assim, refinado, a mecânica, ela com certeza vai ser. Outra coisa interessante de se falar é que essa aventura aí do Pisa Pedras, ela não vai ser uma aventura média, né? Ela não é curta, ela também não é longa, abrangendo todos os níveis do sistema, mas ela está ali no meio termo. E ela é canônica com as obras da Guerra dos Relatos das Tempestades. Ela vai se passar, inclusive, antes ali de começar o livro 4, que também vai sair no Brasil no final do ano, né? Olha aí que curioso. Você já consegue combar os dois ali para jogar. Com certeza, não preciso nem dizer, né? Vou narrar essa aventura que assim que sair. Tô ansioso já. E, um detalhe importante, a Tri Editora já liberou agora o Avise-me. Você já pode entrar lá no Catarse Cosmere RPG e clicar para ser avisado ser notificado quando a pré-venda iniciar, tá? Então, fique ligado aí, vai lá, já se avisa, mas fique tranquilo também, porque assim que sair a pré-venda, como o Lúcio disse, avisaremos por aqui. E vamos para a próxima, né? Vamos dar sequência aí. Não vai só de Cosmere RPG que nós viveremos Exato. hoje. As Apesar notícias não de, param. os RPGs estão a milhão, galera, não para nunca. A Exato. gente tem aí o anúncio, então, de um livro-jogo chamado In the Ashes, Ó, que vai ser trazido no Brasil pela editora Devir, que já publicou outros sistemas famosíssimos aí, né? O Um Anel, de Senhor dos Anéis, o sistema de The Witcher, Cyberpunk, e agora eles vêm aí com um livro-jogo, então, In the Ashes. exatamente. Então, ele é como ele falou, um livro-jogo, ou seja, um RPG solo. Você vai jogar ele 100% sozinho ali e aproveitar esse mundo. Ele tem 8 finais alternativos. Você tem uma narrativa ali de 12 a 15 horas de jogo. Ele tem uma questão da rejogabilidade, porque você tem 12 classes jogáveis, então você pode ver o livro, rever e aproveitar bastante. E eu gostei da ideia até do mundo aqui, né? O mundo seria mais ou menos o seguinte, tá, gente? Tinha um império que dominava um continente durante séculos, mas ele acabou ruindo por algumas questões repentinas e muita violência. Após a queda desse império, acaba forças arcanas há muito tempo seladas tentando dominar essas terras, corrompendo as criaturas, e diversos batalhões tentam tomar essas ruínas do império. O personagem é o protagonista dessa aventura. Você é a pessoa que porta a chama, né? Que no caso é uma espécie de fogo primordial há muito tempo utilizado, com o poder tanto de restaurar, né? Tanto de curar quanto de destruir. E você é uma figura muito importante nesse universo e vai ter que tomar rédeas de acabar destruindo ou ajudando esse continente, né? Então, muito interessantezinho. A Devir não para e tá trazendo também novidades, né? Então, algum comentário? Vamos pro próximo. Não, rapidinho só falar que os livros-jogos eles são uma ótima alternativa para você que tá a correria aí, vamos supor, eu não acho horário para entrar numa mesa. Cara, aproveitem um Demais, cara. livro-jogo para isso e também para você se inspirar. Você que é um mestre aí, quer fazer uma aventura de fantasia, olha só que prato cheio que você tem aí, né? Uma aventura épica nas mãos que você vai poder jogar sozinho e ter uma ótima experiência que vai servir de referência, de inspiração para você criar a sua campanha de RPG. Então, ela serve para multiusos, vale a pena conferir. Bom, e falando de RPG grande, não é só o Cosmere que tá chegando. Nós teremos também Daggerheart no dia 20 de maio, saindo lá na gringa. Infelizmente, não será um lançamento internacional, ou seja, a Jumbo Editora ainda não está com um livro, ou seja, por culpa da Jumbo que não conseguiu se apressar e terminar ele a tempo, ou seja, por causa que a própria empresa, né, responsável, né, o Critical Role, não liberou para eles ainda a tradução, né? Liberou para eles poderem desenvolver a tradução, ok? Então, não sabemos exatamente, não dá para colocar a culpa em ninguém no momento, mas é o seguinte: Daggerheart, para quem não conhece, nós temos o maior canal de RPG do mundo, que é o Critical Role, e eles sempre jogaram D&D. Mas depois desses últimos problemas de D&D, depois de tentar muito ajustar o sistema e tudo mais, eles decidiram que vamos fazer um sistema próprio. Então eles criaram o seu próprio sistema, que é o Daggerheart, ok? Então ele é um cenário medieval e tudo mais. E quando eles fizeram isso, então
a Jambô Editora conseguiu chegar até a galera do Critical Role e eles agora têm a permissão para trazer o Dark Hearts pro Brasil, mas ele ainda não saiu nem na gringa, né? Então ele vai sair dia 20 de maio, custando ali seus US$ 60. É, isso na versão mais básica, mas também tem uma edição limitada por US$ 150, ok? Mas ele já vem com caixa, com tokens, vem com bastante coisa ali pra galera poder aproveitar. Você pode fazer o pedido já na Amazon ou no site ali do Daggerheart, ok? Então, se você já quiser comprar, ok? Quiser pagar aí a conversão dos dólares, Nossa, aproveita. que facada, né? Caramba, Cara, facada. esse sistema ele chama muita atenção mesmo, né? Além dele ser muito bonito, a gente não tem a menor dúvida que ele vai vir com uma qualidade incrível e ele faz uma mistura de RPG com cards que eu gosto muito. Eu acho essa ideia muito legal. É importante dizer que, por mais que a Jambô ainda não falou nada, né, de lançamento simultâneo e tal, talvez acabe atrasando um pouco mesmo, mas ainda no mais tardar deve sair no segundo semestre. É importante lembrar que essa vem da iniciativa da Jambô de publicar aí os 3 materiais oficiais do Critical Role. Então eles já trouxeram aquele suplemento de D&D, não, um cenário campanha de D&D, que era o Tarda alguma coisa, Tagmar, não era Tagmar, Não, como que chama? Tagmar não, cara. Não Tô lembro, tentando enfim. Depois lembrar. eles trouxeram o Candela Obscura, que o Lúcio está devendo uma campanha pra Tô gente aí, devendo. inclusive. E agora vem o terceiro, que é o Daggerheart. E aí dizem as fofocas aí nos bastidores que nessa negociação teve uma troca para o Tormenta 20 sair lá fora também. Né? Então a gente está no Hum. aguardo para ver se isso aí vai se confirmar mesmo ou não. Mas dizem que na negociação tava o Tormentinha no bolo para sair na gringa. De qualquer forma, ele vem o livro já com as cartas porque elas são essenciais, né? Vamos falar um pouquinho das mecânicas, Lúcio? Vamos lá, vamos lá. Vamos explicar um pouquinho das mecânicas para vocês. Bom, todas as habilidades, todas as magias, tudo isso vai vir em formato de cartas, ok? Então, ele vai contar com mais de 36 ancestralidades barra comunidades ali do seu personagem. Não sei exatamente como vai ficar a tradução. São mais de 54 subclasses e mais de 189 domínios, né? Que são ali coisas especiais do sistema, ok? E aí, o que que acontece? Como funciona o sistema em si? Ele utiliza o D12, né? O D12 é o foco desse sistema e o foco é que você tem ali uma mecânica de esperança e medo. Então você gira os seus dados de esperança, você gira os seus dados de medo e tudo isso pode trazer coisas que beneficiam o mestre pelos dados de medo e que beneficiam você, jogador, com os símbolos do dado da esperança, né? Então, quanto mais resultados de esperança você tiver, melhor vai ser o seu ataque, o seu feito, né? E você pode modificar a narrativa através deles. Já o mestre, ele acumula dados de medo. Então, toda vez que você faz um teste, ele consegue ali, tipo, 3 dados de medo, ele pode ter uma criatura que tem uma habilidade especial. Se você gastar 3 dados de medo, 3 pontos de medo, você dá um bafo do dragão super forte. Então, depende do teste do jogador para beneficiar o mestre, né? Então vai ter muito aquela coisa de às vezes não querer arriscar, o jogador não quer arriscar porque ele vai dar ponto pro mestre, porque ele é muito ruim fazendo isso, e ele fala, é melhor não, porque se eu fizer isso vai dar problema. Ele não tem iniciativa, né? Então ele é para ser mais fluido, ok? O medo é que faz as criaturas do mestre agir, então você vai podendo brincar bastante. E aí tem vantagens que podem adicionar pontos de D6, né? Você tem D6 que podem ser adicionados tanto de forma positiva com as vantagens, quanto de forma negativa, ok? E, cara, tá bem interessante. Tem um vídeo do Gruntar, meio que jogando ali a beta do sistema, e ele mostra isso na prática, como funciona. Eu achei bem interessante. Vai ter aquelas pessoas que vai falar, é difícil demais e tudo mais, mas sempre acontece, né? Mas eu acho que vale bastante a pena dar uma lida e uma testada nesse sistema. Cara, eu acho incrível. Acho que vai ser um sistema muito divertido de se jogar. Essa brincadeira de misturar dados de esperança e medo, elas adicionam uma camada muito diferente de coisas que podem acontecer, fazendo com que realmente, de forma alguma, grupos diferentes jogando aquela mesma aventura vão ter o mesmo desfecho, porque esses dados de medo e esperança serão completamente diferentes na mão do mestre ou dos jogadores. E isso é muito, muito legal. Importante dizer que o crítico ele acontece quando os D12 estão ali, né, nos mesmos números, Exato. independentemente de se passar o teste ou não. Então, você tirou 2,6,
você, né, tá ali com um crítico, e isso é muito bacana também, né? É muito divertido de se ver. Eu jogo alguns sistemas que rolam 2D6, 2D12, e é muito legal quando dão dois números iguais. E eu tô ansioso, cara. Eu vou pegar isso daí também com certeza. Acho que do Critical Role ali, o meu favorito era o Candela Obscura, mas o Daggle Heart vem logo atrás. Acho que tem tudo para ser muito bom. Bom, ele também tem a sua lore própria, né? Então ele tem o seu mundo próprio, que é os reinos mortais. Então eles foram criados por divindades esquecidas. Então tem toda a lore do mundo também. Então não só tem exatamente a ideia do sistema, mas também a lore dele. Mas não paramos para ir finalizando aqui nossos anúncios. Vai chegar a Brigada Ligeira Estelar, que para quem já é dos RPGs da antiga, esse sistema aqui tecnicamente falando já existia há um tempo atrás, ok? Ele é um cenário brasileiro de ficção científica e ele utiliza o 3D&T, atualmente o 3D&T Victory, então ele é 100% compatível e ele tá chegando. O que você faz nesse mundo aqui, tá? Para quem gosta bastante, você vai ter mechas, você vai ter naves estelares, você vai lutar contra facções, você vai lutar contra territórios tomados por rebeliões, né, terroristas e várias outras coisas deste mundo, aqui neste mundo espacial, ok? Então você é um piloto, você pilota tanto uma nave quanto o seu próprio criatura. E para quem quer saber do sistema, basta você ver os vídeos que eu tenho, por exemplo, sobre 3D&T Victory, tá? É a mesma ideia desse sistema 100% compatível, tá bom? Ele vai começar a ter seus envios no dia 11/5, ok? E os PDFs seriam publicados ali mais ou menos na mesma data. Ele já tá vendendo lá, tanto na versão física como no combo físico e digital direto no site da Jambô Editora. Então, Importante lembrar, você pode utilizar o nosso cupomzinho de cupomzinho desconto Scarab. Scarab, tá? Já dá uma abatida no preço aí. E é interessante ver como os mechas estão novamente na moda, né? Já Então, voltou de novo essa brincadeira aí de você fazer campanhas de RPG no espaço, utilizando robôs uhum. gigantes. E a Brigada Ligeira Estelar, ela vem aí para acrescentar nesse título. Muito bacana, ele tem muito essa estética do 3D&T, que é bem legalzinha de acompanhar. Tô Estética ansioso para ver mais animezinho, né? sobre esse sistema. Então, e aí fica uma ideia pra vocês, tá bom? Aproveitando por causa que está também no ar o Late Plate, se eu não me engano se fala assim, mas se escreve Plate, né? Não sei exatamente. Toda vez eu ouço a galera falar Late Plate, mas quando você olha a palavra, você fala, isso é Plate? Bom, mas ok. O Lancer RPG, que também é um sistema espacial com mechas, também tá de retorno. E o que eu aconselho? Você estudar sobre os dois. Estuda sobre o 3D&T Victory e estuda sobre o Lancer e vê qual você prefere, tá bom? O 3D&T Victory é um sistema mais simples, mais fácil e tudo mais. Enquanto o Mecha é mais para quem quer devorar o livro, quem quer ter uma aventura muito, no caso, uma narrativa ali e um sistema muito mais cabeça. Então, você tem essas duas ideias que eu acho bastante importante vocês olharem, né? Então, eu, hoje em dia, jogo bastante jogos simples, né? Jogos mais como o 3D-T Victory, mas também gostei muito de ver o Lancer. No atual momento, eu não saberia escolher um dos dois, mas você pesquisando, vai atrás e vê qual que você acha mais interessante. Aproveita o Late Plate também do Lancer, se você preferir. Lembrando que a gente tem uma campanha, né, uma one shotzinha aqui no canal de Lancer. Você pode conferir na prática aí como funciona o sistema e Uhum. ver qual é do seu interesse, mas também nada impede você jogar os dois, tá? Aproveita aí. E já Exato. que a gente falou do nosso cupom de desconto do Scarab para você adquirir lá o Brigada Ligeira Estelar, aproveita porque essa semana o site da editora Jambô está em promoção. Tem vários produtos lá em oferta. Até o dia 30/4 tá rolando uma promoçãozinha. E se já tá com o produto de desconto, se você utiliza o nosso cupom de desconto, você ganha o desconto do desconto. Então é o melhor dos dois mundos. Isso, então vão lá, aproveitem, dê uma olhada no site, tem o Espreitador, tem o Inimigo do Mundo, tem várias coisas lá para você poder aproveitar durante essa promoção. Então, entra lá no site da Jambô e dá uma olhada. E, bom, então, finalmente ficamos por aqui. Esperamos aí que vocês tenham gostado das notícias, principalmente, é claro, do Cosmere RPG, né? Esse sistema aí que vai chegar com tudo.
E o Oblitai tem a mandiga mais forte do que eu, porque ele queria o Cosmer e o Cosmer chegou. Mas cadê Outgunners RPG, tia? Traga Outgunners RPG, por favor. É, Também, cadê, né? O também tá meu tá bom, cara. vindo. Vamos lá, cara. O Deoplitai chegou depois e já chegou no Brasil. O meu tá demorando. Eu já Calma que vem, gravei pede que vem. campanha. Eu já gravei campanha esperando. Tô só esperando sair em português pra me lançar minha campanha, cara. Vamos lá. Calma, chama que vem, chama que vem. E é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado das notícias. E Boa boa noite. noite.